Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Tudo que foi roubado, defraudado, enganado, tirado, Deus vai restaurar. hoje com o pastor Joseph Prince. Vamos falar deste ano de 2015. Vejamos o que Deus tem para nós. Você está pronto? Em primeiro lugar, Ele vai restaurar para você, e somente Deus pode fazer isso. Nenhum profissional poderá fazer isso para você. Joel 2:25. Assim vos restituirei os anos. Ele vai restituir os anos consumidos pela locusta voadora, a devoradora, a destruidora e a cortadora, o meu grande exército que enviou contra vós. Deus diz, vocês se rebelaram contra mim, pecaram contra mim, e vocês não pensaram que, quando fizeram isso, eu continuei sendo Deus. Eu amo vocês. O tempo não existe para mim. O tempo, contudo, existe para vocês. Todas as vezes que se envolvem em pecado, todas as vezes que permitem o pecado, vocês retrocedem. Os tempos gastos no pecado são tempos perdidos. Os anos gastos no pecado são anos perdidos. Mas Deus é bom e diz, se retornar a Ele, se confiar nele, Ele pode até mesmo restituir os anos. Está no plural, irmãos? Está no plural, os anos. Se Deus diz que vai restaurar os anos, Ele vai restaurar os anos. Eu tenho vontade de parar aqui e dizer para você que alguns humanistas tentam encontrar falhas na Bíblia e dizem, a Bíblia aqui em Juízes e esse outro texto aqui em Atos parece diferente, tem alguns anos que estão faltando. Bem, veja, os anos que faltam são quando Israel estava no cativeiro. Antes de Deus levantar um outro juiz, eles ficaram em cativeiro por 20 anos, por 50 anos, e Deus levantava outro juiz, como Sansão. Se você adicionar todos os anos de escravidão, vai encontrar os anos que os críticos dizem que estão faltando. No que se refere a Deus, quando as pessoas estão fora de comunhão, quando não estão com Ele, esses anos são anos perdidos. É tempo perdido. Bem, no nosso tema para o ano de 2015, nós vamos dizer, nunca mais. Nunca mais, amém? Esse versículo que vou compartilhar agora veio a mim, primeiro, com respeito à restauração. Eu já tinha acordado depois de ver a palavra restauração. Eu vou contar um pouco do meu sonho depois, mas um dos versículos que me veio foi esse. Deus falou ao meu espírito. Eu já tinha lido esse versículo no passado, mas nunca tinha dado importância a ele. Mas o versículo ficou no meu espírito e o versículo era esse. Ninguém diz restitui. E senti que esse é um clamor do coração de Deus. O povo não está crendo que Ele pode restaurar. Muitos estão pensando naturalmente. Ninguém busca restauração, por isso estão aprisionados. E eu comecei a procurar por esse versículo e, apesar de ter já lido antes, mesmo tendo lido, eu não sabia onde estava localizado na Bíblia. Não é um versículo que eu havia pregado sobre ele. Finalmente, eu o encontrei e é exatamente o que eu escutei. Está em Isaías 42:22. Mas este povo é um povo roubado e saqueado. Já se sentiu roubado e saqueado? Ultimamente, não importa se foi pelo homem ou pelo diabo, ok? Todos estão enlaçados em cavernas, escondidos em cárceres, são postos por preso e ninguém há que os livre por despojo. E ninguém diz restitui. Ninguém diz restitui. Para que você diga restitui, você tem que crer que Deus é aquele que restaura. E desde então, nessas últimas semanas, nesses últimos dias, desde que eu recebi essa palavra, tudo que acontece na minha vida, eu digo, Senhor, restaura. Tudo que acontece, por exemplo, se eu esqueço algo, eu digo, Deus restaura, restitui a minha mente, restaura. Tudo digo restitui. A Bíblia diz que ninguém diz restitui. E me veio uma ideia na cabeça. Pensei na palavra restitui, no meio um grande T em forma de cruz e as outras letras menores ao lado. De qualquer forma, esse é o ano da sua restauração. Veja esse vídeo.
tudo será restaurado. Todos os pedaços, tudo que foi quebrado será restaurado. Amém? No ano da sua restauração. Ok. Uma outra área que Deus quer restaurar, na verdade, Ele quer restaurar todas as áreas da sua vida, mas queremos enfocar essas áreas que são importantes. Ele vai restaurar os anos. O próximo ponto, Ele vai restaurar a sua alma, a sua mente, as suas emoções, que não estão em sintonia com o Espírito Santo. Você só vive deprimido, cheio de pensamentos negativos. Ele vai restaurar a sua alma neste ano, certo? Salmo 23, refrigera a minha alma, nefesh. Ele restaura a nossa alma, no hebraico nefesh. Amém? A terceira área que Ele vai restaurar é essa. Isso é muito interessante. A terceira área está em Jeremias 30, 17. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Quando li esse texto, curarei as suas feridas, Deus trouxe a meu espírito e disse que são as pessoas que têm crido e crido e crido e têm dito, onde está a manifestação? Feridas nesse texto são doenças crônicas, enfermidades crônicas, males crônicos. Agora, eu vi a palavra feridas e Deus me falou, mesmo antes de ver no hebraico, certo? E Deus disse, essas feridas se referem a doenças crônicas. E eu comecei a pesquisar na palavra de Deus e olha o que eu encontrei. E essa não é a palavra hebraica koli, quando se refere a Cristo levando nossas enfermidades, mas é a palavra que foi usada em Deuteronômio 28, que se refere àqueles que se rebelassem, desobedecessem suas leis. Ele diz que seriam amaldiçoados com doenças graves e persistentes. Doenças graves e persistentes é a mesma palavra no hebraico para feridas nesse texto. Mesmo antes de pesquisar o hebraico, Deus disse para mim que curaria doenças graves e persistentes. Você acredita que Deus pode restaurar outras áreas, mas essa não. O médico disse que você vai ter que conviver com isso e tomar remédio o resto da vida. Deus está lhe dizendo, eu vou restaurar sua saúde e eu vou curar dessas feridas. Preparem-se, irmãos, preparem-se. Ele vai restaurar os anos, restaurar sua alma, sua mente. Deus me disse que alguns de vocês chegaram a um ponto em que vocês dizem, eu tinha uma mente muito boa, mas ultimamente eu não me lembro nem mesmo das coisas mais básicas. E o diabo vem e diz para você que você está demente. Certo? E o diabo diz que você tem Alzheimer's. E o diabo usa toda sorte de termos médicos e ele nem sabe mais de que doenças ele se refere. Assim, o diabo tem dito essas coisas, mas eu estou aqui para dizer que Deus quer restaurar a sua mente. Refrigera a minha alma. A palavra nefesh no hebraico não é somente a alma, são as emoções e a mente. A alma é a parte emotiva do homem. Deus restaura o seu vigor. E o incrível é que quando Deus restaura, a qualidade fica melhor. Eu me recordo que quase perdi a minha mente quando era um adolescente. Eu pensava que tinha pecado, pecado imperdoável. Minha mente estava tão confusa que eu não conseguia estudar. E eu podia ter me saído melhor nos meus estudos, mas eu tive esse problema. Você sabe que existem posições nas classes. Eu era sempre número 1, às vezes número 2, sempre entre os 5 melhores. Mas durante o tempo que tive esse problema, eu caí muito. Eu dizia para mim mesmo, eu sou a pessoa mais burra que existe, não consigo nem mesmo concentrar. Eu lia a Bíblia e não entendia, nada passava na minha mente que eu conseguisse reter. Isso era naquela época quando eu era um jovem ainda. Hoje, quando eu leio a palavra, os versículos vêm à minha mente. Eu nem sempre sei o capítulo, o versículo, mas os versículos estão na minha mente. Hoje, quando alguém fala comigo a respeito de um assunto, a minha mente vai diretamente para a passagem e para a interpretação. Entende? Eu sei que isso é um dom, irmãos. Por isso eu prego sem esboço. Não estou tão mal para alguém que, quando era mais jovem, não conseguia nem se concentrar e hoje, ainda sendo muito jovem, hoje minha mente é muito boa, às vezes eu me adianto muito porque tenho muitas revelações para compartilhar. Assim é quando Deus restaura, a qualidade é melhor.
Eu não recomendo que pastores não usem esboços. No meu caso é um dom, não é algo que aprendi. Eu não li um livro chamado Como Ter Memória Superpoderosa. Eu não li, ok? E não me utilizo de nenhuma técnica. É um dom de Deus. Alguns fazem com muito esforço. No meu caso é sem esforço. E vem de Deus. Se o diabo está dizendo para você que você está perdendo a sua mente, você está ficando velho muito rapidamente, isso não é verdade. Deus restaurará sua alma este ano. E lhe dará uma mente que é mais forte, mais exata do que quando você era jovem. Ele o trará de volta para os dias da sua juventude. E sua carne se renovará como a da criança. Eu citei um versículo da Bíblia do livro de Jó. Sua carne se renova voltando a ser como a de criança. Ok, glória a Deus. Essas são as áreas principais. Ele restaura os anos perdidos. Ele restaura a sua alma. Isso inclui o coração quebrado. E também restaura a sua saúde. E cura as suas enfermidades crônicas. Amém. Eu mencionei que Deus restaura e quando Deus faz isso é melhor em qualidade. Quem não sabe de onde eu tirei isso, eu tirei da lei de Deus. Alguns dizem, mas o senhor não ensina sobre a lei? É assim que se ensina sobre a lei. Veja aqui, em Êxodo 22. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha, é a lei mosaica. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi, 4 ovelhas pela ovelha. Essa é a lei de Deus. Nosso Deus é o Deus que diz, eu não vou dar para a pessoa que foi roubada somente uma ovelha, pela ovelha que perdeu. Não, por causa do crime que cometeram com ela, ela vai sair no lucro. Vocês me escutam, irmãos? Se você perdeu um boi, você vai receber de volta 5 bois pelo que perdeu. 4 ovelhas por aquela que roubaram. Por que a diferença? 5 bois por um boi. 4 ovelhas. Quem é maior, o boi ou a ovelha? O boi. Deus diz para mim, quanto maior a perda, maior a restauração. Quanto maior for sua perda, maior a restauração. Se você perdeu um filho, perdeu um marido, perdeu um pai, é óbvio, irmãos, que você não vai receber seu pai de volta, mas vai receber relacionamentos que vão suprir 100 vezes o relacionamento de um pai. Se você é uma jovem, se você é um rapaz, e você diz, não tenho mais pai, não, 1000 vezes não. Você tem 100 pais. Continue vindo para os nossos programas de adolescentes e jovens, e você vai encontrar o amor de pai que talvez você não tenha em casa. Amém. Deus pode restaurar. Mas comece a dizer, restitui. Amém. Diga outra vez. Diga, restaura. Senhor, restaura. Eu falei sobre a mente. Coloque a mão na cabeça e diga, restitui. Oh, fique de olho, fique de olho. Quando Deus restaura é 5 por 1. Eu penso que esse homem que foi roubado desse boi, depois de receber 5 por aquele que foi abatido pelo ladrão, um dia ele está em casa e diz para sua esposa, Marta, sim, Shalomo, estou tão feliz porque fui roubado. Por que, amor? Bem, se não tivesse sido roubado, não teria 5 bois. Está certo. Veja, Marta, aquele boi estava fraco, estava velho, não produzia muito. Se ele tivesse morrido, não teríamos nenhum boi. Mas agora, nós temos 5 bois. Me alegro pelo ladrão. Vai ser assim com você. Vocês me escutam, irmãos? Amém? Vamos dar louvor a Deus. Aleluia! Onde o pecado abunda, a graça superabunda. Deus que fez assim. Algumas pessoas ouvem as minhas palavras com certa reserva e dizem que eu não devo usar essas passagens porque é lei, mas eu uso porque aqui temos um princípio. Dizem que não ensino a lei, mas é assim que se ensina a lei. Você destaca Cristo, você tira princípios da lei. E eu vou mostrar que o apóstolo Paulo fazia isso. Você está pronto? Em 1 Coríntios ele disse, quando falava a respeito das pessoas que pregavam o evangelho e precisavam do seu sustento. E o que ele fez? Ele arguiu usando a lei.
Paulo arguiu usando a lei. Ele era um pregador da graça como eu, mas ele usou a lei, é assim que ele falou. Capítulo 9:8. Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Ele cita Deuteronômio. É a lei de Moisés. E o que ele está dizendo é que quando o boi percorre debulhando o cereal ao redor da pedra de moinho e ficam muitos grãos ali no solo, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Se ele quiser comer, deixe-o comer. Eles amordaçavam a boca do boi porque queriam todos os grãos que ficassem lá. Queriam tudo. Deus dizia para serem generosos com os bois, segundo a lei. Era uma lei para cuidar dos animais. Parece só um cuidado com os animais, mas depois Paulo fala pelo Espírito. Por acaso é com os bois que Deus está preocupado? Deus está falando de bois? Existe uma revelação mais profunda na lei. Quem são esses bois? E ele fala a respeito daqueles que são ministros em tempo integral. Ele continua dizendo, ou não diz certamente por nós, é porque Deus se preocupa com os bois? Ou Deus está dizendo isso por nós? Certamente por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. E se nós semeamos as coisas espirituais, pregamos para você, abençoamos você com a palavra de Deus, será muito que de vós recolhemos as carnais? Ele está dizendo que os que trabalham em tempo integral precisam ser cuidados financeiramente. Isso foi tirado da lei. Em 1 Timóteo 5,17, Paulo diz, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Isso vem da Nova Versão Internacional. E outra versão diz, dignos de duplicada honra. A palavra honra, no grego, fala de remuneração. A Bíblia diz isso, que eles devem ser bem pagos e respeitados, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca do boi que debulha. Uou! Também diz, o que trabalha é digno do seu salário. E essas foram palavras de Jesus. O fato é que Paulo argumenta usando a lei. Ele não está falando aqui dos bois, está falando de um princípio mais profundo. Você está vendo isso, irmão? Você está aprendendo? Deus vai restaurar tudo que você perdeu. 5 por 1, 4 por 1. O que você acha disso? Se não for em termos de quantidade, vai ser de qualidade. Posso ter um amém? Você me está acompanhando até aqui? Alguns de vocês dizem, pastor, o senhor está vendo isso acontecer? O irmão que eu mencionei antes de conhecer o tema do ano de 2015, ele foi restituído. Deus lhe restituiu. Ele tem uma esposa, ele tem filhos, não somente um, mas ele tem gêmeos. Na área que você é fraco, você será forte, mais forte, quando chegar a restauração. Mas muitos desistem porque ouvem dos médicos que o problema é crônico. Tudo depende. Ou nós ouvimos os doutores e eles fazem o melhor que eles podem. Graças a Deus pelos doutores, eles são ministros de Deus, eles querem o bem, mas eles são limitados. Ou você escuta a palavra de Deus. Me acompanha. Existe um princípio na Bíblia, no livro de Levítico. Eu vou abordar a lei de novo, e tudo isso vai acontecer nesse ano. Vai acontecer nesse ano. Levítico 5. Eu vou falar da lei da oferta pela culpa, já falei desse assunto algumas vezes. O que vou compartilhar vai abençoar você. 2 formas de apresentar a oferta pelo pecado a Deus. Oferece porque pecou e é culpado. Assim, incomoda você. A culpa incomoda você. Pecados não intencionais também são pecados. É bom que Deus incluiu também os pecados não intencionais. Significa que quando eu venho a Deus com o meu sacrifício, Jesus, eu sei que o que Ele fez também cobriu meus pecados não intencionais. Isso produz alívio, paz para o coração e tranquilidade para a minha consciência. Deixa o meu coração pacífico e feliz. Posso ter um amém? É bom saber que não são somente os pecados que nós reconhecemos e confessamos que são perdoados por Deus. Você sabia que Deus perdoa mais pecados do que os que você confessou? Deus perdoa até mesmo os pecados não intencionais.
pecados por ignorância. Vemos isso aqui. Quando alguém sabe que algo está errado, mas não sabe exatamente o que é. O Senhor disse a Moisés, quando alguém cometer uma ofensa, pecando sem intenção em qualquer coisa sagrada ao Senhor, aqui fala de uma ofensa contra o Senhor, diretamente. Depois veremos ofensas contra homens. E ambos envolvem restauração. Vejamos. Trará o Senhor um carneiro do rebanho sem defeito. Um carneiro, isso representa Jesus. Quando pecar, lembre, Deus olha para Cristo e perdoa você. Se Deus olhar para você, você está perdido. Mas olha para Jesus na cruz e perdoa você. Ele é o Cordeiro sem defeito, sem qualquer falha. A Bíblia diz sem qualquer mancha. Sem defeito fala do exterior, sem manchas do interior. Se usar um raio-x, não vai encontrar nenhuma mancha. Cristo não tem defeito nem mácula. Glória a Deus. Diz, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário como oferta pela culpa. O próximo versículo. E fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas sagradas de Deus. Você sabia que no nosso melhor momento de louvor, na nossa comunhão com Deus, no nosso serviço para o Senhor, existem distrações, orgulho e egoísmo. São pecados contra o Senhor, pecados que Jesus cobriu lá na cruz. E aqui diz, fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas sagradas. Fará restituição, restauração, é a mesma palavra, mesmo significado. E acrescentará 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote. 1/5 é 20%. 1/5 é 20%. Em outras palavras, ele fala restituição total, certo? Se fosse a Moisés para que ele avaliasse a transgressão, Moisés analisaria e julgaria e diria, traga um cordeiro e adicione 100 shekels. Essa é a restituição total, mas você tem que adicionar 1/5. Isso perfaz 120%. Agora você vem ao Senhor e o Senhor é o que lucra. Este fará propiciação por ele com o carneiro da oferta pela culpa e ele será perdoado. Aqui são usados carneiros, é usada a prata, mas são elementos que representam o que Cristo fez por nós no Calvário. No Calvário, o Filho de Deus restaurou tudo. Tem um versículo que você precisa conhecer. Salmos 69, versículo 4. Esse salmo é messiânico, quer dizer, fala de Jesus. Davi estava cheio do Espírito quando ele revelou o coração de Jesus. E é isso que Jesus disse, os que sem razão me odeiam. Lembre-se dessa parte. E a última parte do versículo 4. Sou forçado a devolver o que eu não roubei, disse o Senhor Jesus Cristo. Ele não roubou, ele não defraudou, ele não enganou, mas ele restaurou aquilo que não havia roubado. Em outras palavras, quando falamos que ele é o nosso substituto, isso significa que não somos nós que restauramos. É ele que restaura, porque ele veio para ser o nosso substituto, para restaurar aquilo que ele não roubou. Vocês me escutam? Para provar que este salmo é um salmo messiânico, esse versículo foi citado. É o único lugar que lemos que ele foi odiado sem causa, mas foi citado no Evangelho de João. Quando Jesus instituiu a ceia, ele disse isso. Ele disse, odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles, odiaram-me sem razão. Se fizermos uma análise cuidadosa, veremos que essa parte foi uma citação do Salmo 69. Você me acompanha? É o Senhor dizendo, sou forçado a devolver o que eu não roubei. Irmãos, olha aqui para mim. Mesmo sendo sua falha, Deus vai restaurar. O texto que lemos se refere à ofensa contra Deus. Quando você peca contra as coisas sagradas de Deus, Deus tem lucro. Deus lucra. Vou dizer algo, não quero que você fique confuso. Sou estranho quando ouvimos pela primeira vez. De certa forma, eu me alegro que Adão pecou. Porque antes de Adão pecar, ele era uma criatura e Deus era o Criador.
Não era um relacionamento de família. Não existe registro de que Adão era cheio do Espírito. Deus soprou para dar a ele o Espírito, e todos os homens têm, sejam crentes ou não. Ele não tinha um relacionamento. Adão possuía a terra, mas não possuía o céu. Adão controlava a terra, mas não era co-herdeiro com Jesus Cristo. Adão era um ser criado, mas eu e você somos novas criaturas. Deus ganhou uma família através da obra do Calvário. Deus ganhou mais pela redenção do que perdeu pela queda. Se Adão permanecesse obediente a Deus, hoje Deus não teria uma família. Você já pensou nisso? Alguém pode dizer, pastor, se Adão não tivesse pecado, estaríamos ainda no paraíso. Sim, entendo o seu raciocínio. Quantos se alegram porque eu penso esse tipo de coisas? Ok? Se não pensar, eu penso por você. Seria bem melhor, pastor, se Adão não tivesse pecado. Tudo seria bem melhor, pastor. Teremos saúde e prosperidade. Adão teria 6.000 anos de idade, bem novinho. Ele estaria aqui. Mas, irmãos, escutem. Se não fosse Adão, seria outra pessoa. Porque no paraíso existia um lugar que era proibido. Na casa do Pai não existem áreas que são proibidas. No paraíso tinha uma serpente. Na casa do Pai não tem serpente, irmão. No paraíso, tudo, absolutamente tudo, dependia de um elemento muito frágil. No jardim, tudo dependia de algo muito frágil, a obediência a Deus e não comer da árvore. Se Adão não tivesse pecado, seu filho também não, seu neto também não, alguém teria pecado. Você imagina estar num ambiente que não é seguro? Eu e você hoje não possuímos somente a vida física que Adão tinha, nós temos vida eterna. No próximo programa. Estou falando daqueles que morreram em Cristo. Eles não experimentaram a morte. A morte é uma sombra. A morte não triunfa mais. A morte não tem mais força. Cristo conquistou a morte. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.